E aí, beleza? Eu sou Victor Mazzoni, @VictorMazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 20 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Você também pode acompanhar todos os episódios pelo Spotify, pelo Deezer, lembrando sempre de interagir nessas plataformas, porque isso ajuda bastante. Então siga o podcast, se for ver pelo YouTube, se inscreva no canal, ative notificação, comente bastante lá, que isso ajuda muito a plataforma a entregar o conteúdo para mais pessoas. E é isso, vamos pro episódio 20. E hoje estamos aqui com o Guilherme Afonso. Cara, se apresenta, por favor, para quem não te conhece. Olá, seres humanos, eu sou o Guilherme Afonso, sócio diretor proprietário da Estalo Podcasts, uma produtora de podcasts aí que faz um monte de coisa. Você pode me achar em qualquer rede social como Guilherme Afonso. Você pode achar Estalo em qualquer lugar com Estalo Podcasts. A gente faz podcast de storytelling, audiodrama, podcast para empresa, a gente faz um monte de coisa aí. Bom demais. Eu ouvi seu 1986, acho genial. Obrigado. É muito, muito, muito bem feito, a trilha, a ambientação muito foda. E, cara, pode contar a história que você veio aqui pra contar. Eu não tenho nenhum briefing, não faço ideia do que seja, então pode mandar bala. Tá, eu tenho algumas. Eu falo que eu vivo a vida aleatória de Guilherme Afonso, porque tem um monte de coisa que eu já fiz nessa vida e um monte de história que eu já fiz. Uma que eu gosto de contar foi a vez que eu fui pra Hong Kong. Eu fui pra Hong Kong num congresso de voluntariado, em 2010, quando eu ainda fazia trabalho voluntário e tal. Teve todo o congresso, teve tudo que aconteceu lá. Depois dos dias de congresso, que a gente tinha um lugar pra ficar, um hotel, eu quis ficar mais 5 dias, né? Afinal, eu estava do outro lado do mundo, eu falei, quero aproveitar, quero viver Hong Kong. E fiquei mais um tempo lá. Pro eu ir pra Hong Kong, pra eu ficar lá mais tempo, eu não tinha muita grana. Então eu decidi que eu ia pra um hostel. Eu tava num hotel muito bacana pro evento, que não era exatamente no centro de Hong Kong, era um pouco mais afastado, era meio que um hotel sítio, assim, um hotel fazenda. E aí eu fui em direção ao centro, ao porto ali de Hong Kong, pra me hospedar no hostel. Eu vi no site e tal, aqui no Brasil ainda, era bacana. Era um valor baixinho e tal, eu falei, puta, dá tranquilo, era, sei lá, coisa de $20 por a diária e tal. Então eu falei, porra, é esse aí que eu vou, fico 5 dias lá e vou embora. Eu tinha visto, não era nada muito grande, não era tipo um hotel 5 estrelas, mas era um lugar que ia dar pra ficar 5 dias, tranquilo. E por esse preço ainda, provavelmente é difícil de achar, né? Era assim, eu falei, puta, ótimo, vai ser o lugar ideal pra eu deixar minhas coisas, ter um lugar pra dormir e tomar banho. Tá ótimo. Aí, beleza, terminou o evento lá que eu tava, peguei um táxi, o que já foi complicado, porque uma do pessoal lá do evento escreveu num papel onde eu tinha que ir e tal, pra eu mostrar pro taxista, pra ele me levar. E beleza, me levou. A hora que eu cheguei no lugar, era Hong Kong, ela é uma cidade portuária, então eu fiquei assim, eu tava bem perto do porto. E diferente, sei lá, do Porto de Santos, que é aquele porto que você vê que é antigo, bagunçado, o porto de Hong Kong, ele é gigantesco, ele tem, tipo, aquelas máquinas gigantes puxando container, é muito gigante, é muito maluco. Uhum. Aí, desci do táxi, peguei minha mala, no que eu desci do táxi, apareceu uma mulher que assim, eu obviamente nunca tinha visto ela antes na minha inteira puta vida. E ela tava com uma plaquinha com meu nome, Guilherme Afonso. E aí, tipo, eu olhei, eu achei meio estranho, porque eu falei, por que será que tem uma mulher com meu nome? Mas eu imaginei que podia ser alguma coisa do hostel, o hostel tava preparado pra me receber, sei lá, alguma coisa que eles já sabiam de onde turista ia e tal, beleza. Aí a hora que eu saí do carro e tal, ela veio correndo pra cima de mim, apontando o nome, tipo, pro nome da plaquinha. E eu fiz um joinha, falei que era eu, falei em inglês, sou eu. Ela pegou a mala da minha mão e saiu correndo. E aí eu falei, fudeu, a mina sabia meu nome e me roubou. E eu fui correndo atrás, ela literalmente foi correndo, não é que ela tava andando rapidinho. Sem olhar pra trás, né? Saiu correndo e pronto. Literalmente, ela saiu correndo, puxando minha mala e eu fui atrás. Mas eu pensei assim,
talvez isso seja normal. Eu não vou gritar. Eu não vou começar a gritar aqui que ela tá me roubando, porque não sei, porque talvez tenha um comparsa dela aqui e eu leve um tiro. Então eu só fui atrás, saí correndo atrás, e aí eu vi que ela foi correndo atrás e ela entrou num prédio. No que ela entrou no prédio, eu pensei, fudeu mais ainda. Porque quando eu entrei no prédio, o prédio era aqueles... era um prédio muito alto, muito grande. Uhum. E o primeiro andar deles, o térreo, era tipo aqueles shoppingzinhos, sabe? Tipo, que é um prédio que tem um monte de lojinha dentro, assim, várias lojinhas pequenininhas. Não era tipo... eu não sei pessoas que tenham essa referência, mas aqui em São Paulo tem... Tipo, na Santa Efigênia tem uns prédios que dentro do prédio é um monte de lojinha pequena, assim, tipo, box com os caras vendendo um monte de coisa. É como se fosse uma feira dentro do lugar, né? Isso, mais ou menos isso. Só que aí qual que era a questão? Dentro desse lugar, assim, 99% das pessoas que estavam lá eram muçulmanas. Então tava todo mundo, tipo, turbante, óculos de escuro, dentro do prédio... Muita gente com umas caras muito mal encarada e, tipo, nada... Não dizendo que muçulmano seja mal encarado, mas, tipo... eu sou uma pessoa que eu tenho 1,94 m, então eu não sou uma pessoa pequena. No que eu entrei correndo atrás da mulher, todo mundo tava me olhando. E aí eu pensei, ok, fudeu, eu vou morrer aqui dentro. Vão me pegar e vão me matar. E ela entrou no elevador, ela foi correndo num corredorzinho e entrou no elevador. Só que no que ela entrou no elevador, ela ficou com a mão na porta. Tipo, te esperando. E ficou olhando pra mim. Aí eu saquei que, bom, ok, pelo menos disso eu não tô me fudendo. Ela realmente tá me levando pro lugar onde eu tenho que ir. Ou não, ainda não sabe. Mas eu acreditei, eu confiei. Ela segurou a porta do elevador. Uma pessoa que segura a porta do elevador, ela tem uma boa vontade. No então mínimo. eu falei, beleza, vamos lá. Entrei no elevador. Eu acho que, se eu não me engano, era no 15º andar. Era um andar muito alto. Uhum. A porta abriu. Ela puxou minha mala, colocou a mala pra fora, no hall ali do andar, apontou pro lado, assim, tipo, balançando muito a mão, sabe? Tipo, ela não fez... Ela não apontou o dedo em riste. Ela, tipo, ficou chacoalhando a mão, falando possivelmente em chinês, ou eu não sei exatamente qual é o idioma de Hong Kong, eu acho que é chinês. Mas ela falou alguma coisa e eu entendi que era pra eu ir pra lá. Tipo assim, desesperada. Vai. Desesperada, tipo, porque... Eu acho que ela tinha que ir buscar outra pessoa, sabe? Tipo, então ela tava na fúria. Saquei. Aí eu fui. Eu falei, bom, cheguei. Aí eu vi, quando eu virei o corredorzinho, assim, logo depois do elevador no hall, eu vi, tinha uma porta de vidro e o logo do negócio de hostel. Aí eu me acalmei um pouco, falei, tá, ok, aqui é o lugar. É aqui que eu vou ficar, ok, um momento de paz. Abri a porta, entrei. E o cara olhou pra mim, era um senhorzinho que ele devia ter uns 80 anos, sentado numa mesa. Eu peguei o papel o voucher que eu tinha impresso aqui no Brasil do hostel, dei pra ele. Ele olhou pra mim, levantou, pegou uma chave, saiu andando, entrou num corredor. Manja no filme da Bruna Surfistinha, que ela tá naquele puteiro muito sujo, que é tipo um corredor gigante com um monte de portinha? Era a mesma coisa. Aquele monte de portinha, ele pegou, abriu uma porta, entrou, era um quartinho, e aí o quarto, ele devia ter, sei lá, 1 metro por 1 metro quadrado, era muito pequeno. E aí ele olhou pra mim... Minúsculo mesmo, dava pra nem ficar lá dentro, no seu caso que é muito grande. Não, eu juro por Deus, era muito pequeno. Ele olhou pra mim e falou, bed, shower, TV. Saiu e fechou a porta. E literalmente tinha uma cama... que era uma cama minúscula, uma TV na parede e o chuveiro. O chuveiro e a privada. Mas tudo no mesmo ambiente, assim, sem divisão nenhuma? Exatamente tudo no mesmo ambiente, sem divisão nenhuma. Nossa! Então, assim, tipo... a hora que eu coloquei minha mala, e eu tava com uma mala grande, afinal eu tava fazendo uma viagem longa, era aquelas malas maior zona, eu tava só com uma mochila nas costas, uma grande, e a mala. Então, assim, a hora que eu entrei... e coloquei as duas coisas no quarto, não tinha mais espaço pra nada. Se eu ligasse o chuveiro, e é aqueles chuveiros que é tipo uma ducha, que você tira ele da parede pra poder usar, eu ia molhar o quarto inteiro. Tipo, não tinha uma cortininha, não tinha nada. Era tipo, é isso aí, querido, se vira aí pra fazer as coisas direito. Que isso, que loucura. Aí eu olhei bem,
eu pensei assim, bom, eu estou num lugar que eu não caibo aqui dentro, não vai ser legal, não tem café da manhã, mas isso eu já sabia, eu tava meio ok com isso. Porque eu pensei, não, pelo menos é um lugar tranquilo pra eu dormir. Porque no site, as fotos pareciam um quarto grande. Parecia que tinha uma divisão das coisas, sabe? Tipo, os caras conseguiram tirar... Ou devia ter um quarto que era assim, que foi onde eles tiraram a foto. Só o modelo. E o resto era essas coisas pequenas, parede de drywall, sabe? Tipo, ouvia a pessoa que tava do lado. Nossa. Aí eu pensei assim, eu tô num lugar muito apertado, lá embaixo eu vou ter que passar todo dia por toda aquela galera que ficou me encarando de um jeito que eu não gostei de ser encarado. Sabe quando você é encarado por alguém que você fala, puta, vai dar merda? É desconfortável até. É desconfortável, não que você vai pra cima, mas você olha e fala, puta, esse cara vai vir falar comigo, vai dar merda, alguma coisa que vai acontecer que não vai ser legal. Aí eu pensei bem, eu olhei e falei, cara, eu vou deixar minhas coisas aqui, vou trancar a porta, vou descer e vou procurar outro lugar pra ficar. Porque não é possível que eu não encontre, nem que seja um hotel meia estrela, porque isso daqui não era um hotel, não tinha nada. Aí beleza, aí eu peguei, saí. Isso era tipo bem de manhã. Saí e fui andar ali pela região, pelo bairro, até que eu encontrei um hotel. Encontrei um hotel até, tipo, bonitinho e tal. Não era nada luxuoso, mas era um hotel desse ok. Era tipo um Ibis, saca? Tipo um hotel padrão ali. Bem de boa, melhor que esse muquifo horroroso. Muito melhor, assim, muito melhor. Tinha café da manhã, começava por aí, já me deixou muito feliz. E o preço era um pouco mais... Era bem mais caro do que eu tava pagando, mas ainda assim cabia no meu orçamento. Eu ia ter que diminuir algumas coisas, tipo, esquece lembrancinha pra mais da metade das pessoas, mas vai rolar. Tipo, não vou poder comprar um iPhone aqui, mas tudo bem. Ok, é melhor o conforto do que um celular nesse momento. Exatamente. Aí, eu olhei, fui lá no hotel, falei, oi, eu queria me hospedar aqui, como é que eu faço, tal. Ela falou, não, só cartão de crédito, a gente passa aqui, beleza. Aí eu olhei e falei, tá, ok, eu vou buscar minhas malas e já volto. Ela falou, tudo bem, tá tranquilo, tem um monte de quarto aqui, não é um problema. Beleza. Era um hotel bem bonzinho, assim, inclusive. Se eu não me engano, ele devia ser 3 estrelas, eu acho, pelo que eu lembro agora. Né, já honesto demais. 11 anos. Não, era honesto demais. Tinha um hall de entrada grande, mais de uma pessoa atendendo na recepção, saca? Tipo, aqueles hotéis que você fala, tá, ok. Aí voltei pro hostel, pro cativeiro que eu tava. A hora que eu subi, eu entrei, abri a porta, tinha um telefone, aí eu falei, quer saber, eu vou ligar pra minha mãe. Porque era o seguinte, eu estava sozinho em Hong Kong, tinha ido um pessoal aqui do Brasil comigo, mas o pessoal que foi comigo tinha ido fazer um rolê pela China, eles foram pra muralha da China. Só que eles iam fazer uma viagem muito maior, e eu não podia porque eu tinha que voltar pra trabalhar. Então a minha viagem ia ser mais curta, eu não fui com eles, eles foram, eu fiquei em Hong Kong. Então eu não tinha com quem falar, eu precisava falar com alguém, precisava falar, tá acontecendo isso e eu quero fazer isso. Me apoia, não me apoia, o que você acha? Aí eu liguei pra minha mãe. Só que nessas andanças de procurar, eu voltei pro hostel, devia ser umas 3 da tarde, quase 4. Praticamente o dia todo fora. O dia todo fora. Ou seja, eu liguei pra minha mãe, era 3 horas da manhã aqui no Brasil. Nossa, verdade. Afinal, eu estava em Hong Kong. Então você imagina, você está dormindo e você acorda às 3 horas da manhã com um telefonema dizendo, essa é uma ligação a cobrar internacional, você aceita? Aí beleza, minha mãe aceitou porque ela sabia que era eu, mas ela deve ter pensado, fudeu, pra ele tá me ligando a essa hora é porque fudeu tudo. Eu falei, oi mãe, tudo bom? Então, é o seguinte, o lugar que eu tô parece um cativeiro. Obviamente ela tava com sono, eu só consegui ouvir ela falando, quê? Aí eu falei, não, aí eu expliquei tudo pra ela, tal, falei, só que eu procurei outro hotel, tal, só que ele é um pouco mais caro, eu vou ter que usar seu cartão, bababá. E aí ela falou, não, beleza, faz o que você quiser, por mim você fica nesse daí que você já tá pago, mas se tá tão ruim assim, vai pro outro. Falei, não, beleza, ok, vou pro outro, não vou ficar aqui nem fudendo, não tinha a mínima condição de eu ficar lá.
A não ser que eu ficasse 5 dias sem dormir, sem tomar banho, tá ligado? Porque não ia rolar. Pelo amor, não dá. Não rola. Aí, beleza. Aí começa a segunda parte. Porque assim, óbvio que não ia ser fácil eu sair de um hotel e ir pro outro. Cheguei pro velhinho e falei assim, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou embora. Eu só vou pagar a estadia de hoje e vou embora. Aí ele olhou pra mim e falou, não. Aí eu falei, aquele não. velhinho bem estereotipado de filme oriental que faltava sacar uma espada, né? Infelizmente, era exatamente isso. Não, é até mancada, mas era literalmente esse velhinho estereotipado de filme. O cara muito velhinho que não falava inglês, que era o melhor de tudo. Ele falava pouquíssimas palavras em inglês. Eu acho, porque ele me entendeu muito bem quando eu falei que queria ir embora. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, você alugou por 5 dias, você tem que ficar os 5 dias. Nossa. Aí eu falei, não é possível, não, meu senhor, eu não vou ficar, eu não quero ficar. E aí comecei a descascar, falei, não vou ficar, quero ir embora, não tem condição de eu ficar aqui, eu tô indo, papapá. Eu só quero aqui acertar o que precisar pegar dinheiro de volta. Eu nem lembro, eu acho que eu tinha que pagar só esse dia que eu fiquei embora e tal. E aí ele começou a falar que não sei o que. Aí ele pegou o telefone e ligou pra alguém. Nossa. Nisso que ele ligou, ele começou a falar em chinês com a pessoa. Mas ele falou muito com ela. E aí ele olhou e falou assim, go to your room. E o quarto era quase no começo do corredor, então ele, apertou um botão e começou a tocar o telefone lá. Eu falei, tá, ok. Ele me passou a ligação, vou falar com alguém. Aí fui pro quarto, atendi o telefone. Era uma pessoa que falava em inglês, era uma mulher. Aí ela começou a falar comigo Aí eu expliquei tudo, olha, não vou ficar aqui, vou pra outro lugar e tal. Aí ela falou, mas você tinha agendado pelos 5 dias, você não vai ficar? Eu falei, não vou, eu quero ir embora. Então, mas você tem que pagar. Eu falei, não, tudo bem, eu pago esse dia de hoje e o resto eu não pago. Não, você tem que pagar os 5 dias. Nossa, não existe. Aí eu olhei pra ela e falei, então, eu não vou ficar 5 dias, não tem por que eu pagar 5 dias. E aí, fiquei ali numa discussãozinha rápida. Aí ela, mas por que você quer ir embora? Por que você quer ir embora? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, é porque... Eu olhei, falei no telefone. É porque eu tô indo pra Macau. Eu vou ficar em Macau na casa de um amigo meu. Sabe lá, eu dei essa desculpa porque eu não queria falar que o lugar que eu tinha alugado era uma espelunca e eu não queria ficar... não queria ser tão cuzão assim. Aí ela virou e falou assim, então você quer uma transferência pra Macau? Tô fazendo aqui. Nossa. Eu falei, não é isso, pelo amor de Deus, não. Aí, cara, eu sei que eu fiquei uns 40 minutos com ela no telefone, até ela entender que eu estava cancelando, que eu não queria. Aí ela falou, ok. Depois, ela até mudou o tom de voz, sabe? No finalzinho, assim. Ela falou, tá, ok. Você paga a diária de hoje e beleza. Eu falei, não, ok, beleza. Eu achei até errado eu pagar a diária daquele dia, porque eu tinha ficado, pouco tempo lá dentro, mas tudo bem. Aí ela desligou, tocou lá fora, o carinha falou com ela, eu já peguei minhas coisas, já fui saindo, fiquei na frente dele com minha mala, com tudo. Já e pronto. Aí, paguei a estadia, saí, e aí beleza, eu consegui sair, fui pro outro hotel, passei o cartão de crédito, consegui me instalar. Aí ali eu tava pinto no lixo, porque subi, tinha 2 camas no quarto, Nossa. A cama era daquelas... Sabe realmente cama de hotel, que tem aquele colchãozinho a mais? Porra, café da manhã. Aí minha viagem ficou muito boa, porque aí eu acordava às 7 horas da manhã, ia pro refeitório lá, pro restaurante, ficava tomando meu café das 7 até as 11. Porra, um almoço. Eu me alimentava, porque eu sabia que eu não ia poder gastar muito. Então eu falava, eu vou comer tudo que eu puder agora de manhã, e aí eu vou ficar o dia inteiro na rua, que eu volto eu não preciso comer nada. E era isso que eu fazia na minha vida. Eu ia, e aí acontecia uma coisa muito interessante em Hong Kong, que, como eu disse, eu sou um cara muito alto, e aí sempre que eu entrava em qualquer loja, em qualquer lugar, as pessoas sempre me olhavam e eu sempre sentia os atendentes conversando entre si, de, falar... Eles falavam alguma coisa olhando pra mim, saca? Sei lá... Eu sempre achava que eles iam gritar, Godzilla, sei lá, qualquer merda assim, mas eu sei que... Mas desse ponto, pra mim, foi ok. Depois que eu já tinha passado por toda a crise de estar num cativeiro, com
pessoas que certamente, se eu chegasse algum dia lá um pouco mais à noite, iam me assaltar de alguma forma. Eu já tava longe daquilo e num hotel ok, eu podia chegar tranquilo. Aí eu andava muito mais... Eu ia longe, eu andava... Tinha dia que eu ficava andando, tipo, 6, 7 horas. E aí meio que não sabia voltar depois, ficava perdido, até conseguir lembrar das ruas que eu tava. Mas foi uma experiência boa, assim. Hoje, pra qualquer lugar que eu vou, eu não fico em hostel. Se eu precisar viajar e alguém falar, não, fica num hostel que é baratinho, puta, pode ser um hostel 10 estrelas, eu não fico. Traumatizou foda, né? Não tem como. Eu queria muito lembrar a marca do hostel que eu fiquei naquela época, porque, eu realmente não lembro pra poder fazer uma propaganda contra, até hoje, mas eu não lembro qual que foi. Mas essa é a minha história de aventura em Hong Kong. Não, cara, muito, muito foda. E, tipo assim, se fosse num país com uma cultura talvez mais próxima da nossa, mesmo que a língua fosse um problema, isso teria sido resolvido de uma forma muito mais tranquila, talvez. Sem Mas dúvida. o clima todo, o ambiente, a recepção que você teve quando você chegou no lugar, isso tudo contribui para um desastre absurdo. Gigante. Porque assim, sei lá, se eu tivesse na Rússia, eu acho que seria mais tranquilo resolver as coisas. Mesmo não sabendo falar um A de russo, Uhum. e russo também não sabe falar inglês, eu acho que seria mais fácil do que chegar lá com, a minazinha que pegou minha mala e saiu correndo, o taxista que leu o papel e saiu andando, saca? Não falou nada. Interagiu. Não, não falou, sei lá, bom dia, que ele podia ter falado em inglês, qualquer coisa assim no gênero, só foi. O velhinho do hotel, do hostel, que, também não falava inglês e, eu certeza que, as 3 palavras que ele devia saber falar 5 palavras. Bed, shower, TV, yes e no. Devia ser esse o vocabulário dele de inglês. Então, Pra ele já servia, né? Não, pra ele servia muito. Que qualquer coisa ele ligava lá pra minazinha e a mina resolvia a situação. Mas eu acho que se fosse qualquer outro lugar, eu conseguia muito mais fácil do que naquele lugar que, querendo ou não, é completamente distinto e diferente. E aí, no final, eu acabei indo pra Macau também. Mas aí eu só fiquei algumas horas, fui num cassino e voltei só. Não fiquei na casa de ninguém, afinal não conhecia ninguém em Macau. Foi só dar um check em ter passado em Macau, só pra não ser tão mentirosa a história que você contou pra moça no telefone. Exatamente, eu fui, pelo menos eu fui. Se ela falar, você não foi, fui, ó, tem até... Olha aqui, ó, tem até o registro, tem foto, tem tudo. Tenho foto, joguei no cassino, ganhei $2 no cassino, e os $2, eu não retirei os $2 porque eu quis ficar com o voucherzinho que saiu da máquina. Pode crer. Eu quis ficar com ele, levei ele pro hotel, não sei onde eu guardei, porque eu cheguei no Brasil e não achei o voucherzinho, então, Perdeu $2 perdi no caminho $2 de Macau pro Brasil. Exato, mas foi muito legal. E assim, eu precisava ir pra Macau, é um país que todo mundo fala, não, porque Macau é um país colonizado por português, fala português. Uhum. Fica aqui a dica, Macau não fala português, ninguém fala português em Macau. Mal inglês. Mal inglês eles falam, eu cheguei, porque pra Macau você vai de balsa. Uhum. A hora que eu cheguei, tem um central de informações lá, eu perguntei, você fala português? Aí, ela olhou com uma cara muito estranha, aí eu perguntei em inglês, e aí ela falou, não, faz anos e anos que ninguém fala português aqui. Aí, a única coisa que tem em português é nome de rua, saca? Rua Gomes de Sá, rua não sei o que, mas não faz nem sentido, mais porque os caras já estão num nível de globalização tão alto que é muito mais vantagem pra eles o inglês do que qualquer outro idioma. Exato. Não, excelente, cara. Eu tenho muita vontade de conhecer alguma coisa do Oriente, assim, mas nunca tive oportunidade de ir, assim. Então, é legal saber como tem coisas que são armadilhas no lado mais desenvolvido tecnologicamente também. Sim. Eu queria voltar. Eu tenho essa intenção de um dia ir pra lá de novo, sem ficar no hostel. Voltar pra lá, mas só a passeio. Pra morar não dá, né? Não, é só passeio. Morar, nem pensar. Só pra ir lá ver... Porque afinal eu fui faz 10 anos, né? Então, possivelmente coisas mudaram já. Outra realidade, até de acesso pras coisas mesmo, né? Tipo assim, você foi numa época onde um Google Maps, uma coisa um Translate que podia te ajudar, não existia. Então... é verdade. Não tinha essas coisas. Agora tem. E agora é outra realidade, né? Os caras estão até ainda mais lutando por independência e tal. Em 2010, essa luta não era tão ferrenha na rua assim. Então, agora a coisa deve ser bem diferente.
Sim, sim. Cara, mas maneiro. Vamos lá então para as indicações. Eu vou pedir para você indicar um livro, uma Certo? música, um filme ou uma série e mais pessoas para participar. Tá. Um livro que eu vou indicar é um livro chamado Cara Pintada. Ele é um livro do Renato Tapajós. Esse livro, ele conta a história de um garoto que tá no meio nos anos 90. Uhum. Ele tá bem no meio do Fora Collor, numa manifestação do Fora Collor. E aí algo acontece com ele que ele é transportado pra década de 60. Automaticamente ele vai pro meio da ditadura aqui do Brasil, e ele cai junto com o pessoal da resistência, o pessoal revolucionário que estava lutando contra a ditadura. Então é um livro muito bom pra gente ver as coisas que estavam acontecendo durante a ditadura. Ele vive, tipo, real as experiências do movimento estudantil da época da ditadura. E também tem um reflexo nisso com o que estava acontecendo nos anos 90, do Fora Collor. E, apesar de tudo, ainda é um livro extremamente atual sobre o que a gente vive ainda hoje. Parece bem interessante mesmo. Essa ideia de ir e voltar no tempo, assim, é uma parada que sempre me pegou bastante. Eu acho que desde De Volta pro Futuro, assim, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. A ideia de não de interferir num evento histórico, talvez, mas de viver uma realidade em outra época é muito, assim, encantador, eu acho. Sim, não, sem dúvida. E é legal no livro porque o moleque, ele vai pro passado sem fazer ideia que ele tá indo pro passado. Sim. Ele, do nada, cai no passado e aí ele encontra outras pessoas que, ainda bem que você já chegou, bora pra luta e tal, e ele vai indo e as coisas vão acontecendo, e ele vai vivendo. E, tipo, é um livro bem, bem legal. A história, se tira a parte política do livro, a história em si também é muito boa. Então, eu aconselho bastante. É um livro de 2006 e é bem legal. Bacana, bacana. Muito bom. Cara, o que você quer indicar agora? Filme. Pode ser. Eu vou indicar um filme, e é um filme chamado Pulp Fiction. Que genial. muita gente conhece. Eu gosto muito desse filme. É um filme que eu tenho o costume de assistir pelo menos uma vez por ano, porque eu acho ele muito bom. Como podcaster e podcaster de audiodrama, né, produtor de audiodrama, o que eu mais gosto nesse filme, e é o que eu mais tenho pra mim, obviamente, a parte do roteiro, do quão bom o Tarantino é em apresentar personagens sem precisar fazer toda uma listinha e te mostrar coisas e explicar, e de não terminar a história de cada um ali. Assim, a história acontece e a gente vê um trecho ali da história. Por mais que a história não seja linear, né? Tipo, as coisas vão acontecendo em momentos diferentes, a gente vai e volta na linha do tempo. A gente vê uma cena que tá acontecendo uma coisa, e aí depois conta outra história que vai pro final daquela primeira que a gente viu. É algo bem sem linearidade. Sim, e um cara que às vezes você vê morrer numa cena, na próxima ele já aparece e segue fazendo as coisas, você fala, como assim? Aí depois Até você vai que entender lá na essa frente montagem, junta né? as duas, exato. Exato. E eu gosto muito disso, porque isso, eu ver o roteiro disso, ver como isso é amarrado, e principalmente os diálogos desse filme são diálogos, não só desse, o Tarantino ele faz diálogos muito bons, e como produtor de audiodrama é o que eu mais preciso, de diálogos muito bons, porque uma coisa é você ver um filme, outra coisa é você ouvir um audiodrama, que, como eu chamo, é um filme pra ouvir, né? Então, eu preciso trabalhar muito bem o roteiro e tal. Então, isso é algo que eu... É um filme que eu gosto muito, é um filme que quem nunca assistiu tem que assistir, porque é um clássico, é um filme extremamente bem feito, mesmo... Puta, é um filme de 94, tem quase 3 horas, acho que tem 2 horas e 51 quebradinhos, 58, 59, tipo, tem quase 3 horas.
Mas não é um filme longo, chato, como são outros filmes de 94, que, puta, é um filme de 2 horas que parece que demora 5 pra passar. Então, Pulp Fiction, na tradução brasileira, Pulp Fiction, Tempos de Violência, é muito bom. E até quem não é ligado nessa parada de a história é não linear, alguma coisa do tipo, quer ver o filme só pela ação do filme, vale também, porque a ação é frenética, tem muitas cenas muito marcantes, assim, em relação à ação, em relação a tiroteio, em relação à luta, combate, é muito maneiro. Sim, é muito bom. Toda a parte da história de gangster que tem ali envolvido, de máfia e tal, é bem foda. Você falou dessa questão não linear aí. Eu acho que contar uma história sem linearidade ficou muito marcado depois do Pulp Fiction, mas eu acho que o que sacramentou de fato foi o Amnésia, que é o Memento, né, de 2000, que é um filme 100% fora da linearidade. É até difícil de entender em que ponto da história você tá, é bem complexo, mas é um filme muito, muito bom. Eu assisti umas 3 vezes e eu demorei. E até hoje eu ainda não entendo o filme direito, porque eu sei que, tipo, dando um spoiler aqui, e aí problema é seu se você nunca assistiu, o filme é ao contrário, né? Meio que a história vai de trás pra frente. Mas ainda assim, tem muita coisa ali que eu fico, mas como que isso aconteceu? Mas é um excelente filme, é realmente muito bom. É muito louco. E é tipo assim, é do Christopher Nolan, que fez os Batmans, né? Da nova geração, sim, que fez A Origem também. Também é outro filme muito bom. Uhum. Eu gosto muito. Isso é algo que, quando eu escrevo roteiro, eu faço. Filmes que deixam um final. Que você não explica o final. Tipo, eu sei, no 1986 eu recebi muita mensagem assim: mas o que aconteceu? Tô louco pra ouvir a sequência. E tipo, não tem sequência. Essa história acabou ali. A gente ouviu sabe, tipo, é um pedaço daquela história. Você não precisa ouvir começo, meio e fim. Tipo, é aquele arco da vida daquele personagem. E isso, tem muitos filmes que fazem isso, assim, e eu acho... Isso é uma genialidade de roteiro muito, muito difícil de fazer, porque você pode deixar... Não é porque você não vai contar o que aconteceu ali no final que você vai deixar a ponta solta, não é isso? Você tem que amarrar tudo... E ainda assim deixar aquele final dúbio de você ficar, será que é isso mesmo que eu entendi? Será que ainda tem mais coisa? O que será que vai acontecer? E você não precisa saber disso, porque você já você já viu todo um arco ali de uma história e é aquilo que é o legal de ver. E as pessoas às vezes não percebem que a maioria das histórias que a gente tem, elas são dessa forma. Só que essa amarração de pontas que ela faz... normalmente dá uma ideia de conclusão. Por exemplo, a pessoa que vê uma novela e ela vê no final todo mundo casando, todo mundo feliz, ela pressupõe que dali pra frente tudo deu certo e pronto, ela não precisa ver mais. Só que na verdade aquilo ali não é o final da história. Ele contou até aquele ponto e em tese a vida daquelas personagens continua. Exato. Se o personagem não morreu, vai ter mais coisa ali e você tem que ou imaginar o que aconteceu ou apenas... se libertar disso e falar, tá, ok, gostei dessa trajetória aqui, beleza. Isso eu acho que é um pouco do entre aspas, bem entre aspas, um costume que se criou nas séries. As pessoas, elas tendem, desde Lost lá, desde o começo, desde Sopranos talvez, a ter uma ideia de que esse personagem aqui, ele tem um começo onde ele tá começando a entender o ambiente que ele tá, ele tem o clímax onde ele já domina, mas tem muito problema, e ele tem o final onde ele resolve, ou morre, ou tem um fechamento, assim, bem assim, taxativo, né, sobre a história dele. E nem sempre precisa ser assim, sabe? Eu acho que se a gente deixa não uma ponta solta, mas deixa um espaço para discussão no final, você faz a história ter uma sobrevida muito maior, porque se você simplesmente fecha, a pessoa acabou de ver ali, morreu, ela não precisa nem comentar sobre aquele evento, aquele filme. Agora, se tem uma ponta para discussão, várias pessoas vão interpretar de várias maneiras, várias pessoas vão entender de maneiras diferentes, isso é muito maneiro. Sim, concordo. Eu realmente gosto de histórias que façam isso, sabe? Que, tipo, me deixa ali pra gente poder conversar depois de qualquer coisa. Excelente. E uma música? Uma música, veja bem, eu vou indicar... Eu estou numa fase...
ultimamente, que eu tenho ouvido muito rap, muito hip hop, mais antiguinho, assim. Então, o que eu vou indicar hoje é uma música do Dr. Dre com o Snoop Dogg, que é a Still Dre. Foda demais. Eu indicaria o álbum todo, porque eu acho o álbum todo muito bom. Tem várias e várias músicas que são clássicos. Eu acho o disco inteiro é muito bom, porque o disco inteiro ele conta uma história. Ele vai indo uma música atrás da outra, vai contando coisas. Esse é o The Chronic 2001, né? Não, esse é o só 2001. O álbum álbum chama 2001, ele é de 99. Verdade, o The Chronic é o primeiro lá de 92, 93, se eu não me engano. Isso. E além do Dre ter virado um puta produtor musical, que eu acho isso foda, o cara meio que, parou de cantar, mas hoje é um produtor musical maravilhoso. Talvez um dos mais renomados que tem aí, né? Sim, sem dúvida, eu acho ele muito foda. E é um álbum que eu tenho ouvido bastante, que eu gosto muito de ouvir de vez em quando. E como bônus, eu vou indicar um negócio que não tem nada a ver, mas é uma banda que chama Cold Chilling Collective. Uhum. E aí, o que ele faz? Ele pega músicas, esses raps antigos, e transforma numa versão de chill out, sabe? Assim, tipo aquelas musiquinhas pra você relaxar, musiquinha tranquila e tal. E ele lo-fi, assim. É bem lo-fi e tal, e é realmente muito, muito bom. Eles têm pouca coisa, eles têm tipo, acho que 6, 7 músicas só. Mas eles pegam Gin and Juice, Nothing But a G-Thang, Hail Mary, tipo, vários clássicos do hip hop americano, e fazem essa versão. Mas de indicação de música mesmo, já que eu sei que vai tocar, pode ser o Still Dre, que é realmente muito bom. É que tem o começo, acho que um dos começos mais clássicos de rap que existe, né? Sim, o pianinho ali. Eu, inclusive, tenho visto vários... Eu não sei o que é, mas, tipo, me apareceu várias vezes no Instagram, nos Explorar da Vida, de algo em colégio americano, que os caras fazem sei lá, eu sei que é assim, tipo, é um monte de gente na quadra assistindo, nessas coisas que colégio americano faz, né, de juntar a galera e fazer um festival, uma festa, e aí é um cara no piano que começa a tocar 3 notas, e aí ele vai tocando essas 3 notas, ele vai acelerando, e aí chega uma hora que vira a introdução dessa música, e aí apaga todas as luzes do ginásio, e a galera vai à loucura. É legal pra caralho de ver. Eu vi algumas coisas dessas daí também e achei genial, assim, muito foda mesmo. Não, é maravilhoso. Eu não entendi o motivo, eu não entendi o que rola, mas assim, é legal pra caralho de ver. Dá a sensação de, pô, queria estar nesse lugar aí. Totalmente. Falei, puta, queria estar lá pra poder gritar também. Cara, muito bom. E agora, pra fechar, só você indicar mais pessoas pra participar, pra gente manter a rodinha rodando aqui. Eu vou indicar uma pessoa que é praticamente um nepotismo, mas eu vou indicar a minha namorada, a dona Laura Soares, que a gente tem um podcast junto, o Mantenha a Calma, que a gente fala sobre qualquer coisa, o que der na telha. A gente senta, liga o microfone e começa a falar. Às vezes tem pauta, às vezes a gente tem uma pauta e esquece a pauta. Mas ela tem algumas histórias boas pra contar. A gente se mudou, ela veio morar comigo por causa da pandemia, e aí várias coisas aconteceram nessa nossa vida de pandemia, lá no comecinho, quando as pessoas respeitavam um pouco mais a pandemia. Então eu vou indicar ela pra ela vir aqui contar essas histórias. Excelente. E aí fica até mais fácil pra eu fazer a ponte, né? Tipo, Sim. Não tem nem... É só eu chamar ela, se quiser já grava agora, sabe? Que ela tá ali. Não, de boa. A gente vai trocando ideia, provavelmente. Marca com ela. A gente marca pra ficar melhor pra todo mundo. Mas, cara, é isso. Te agradecer de novo. Falar de novo o quanto eu curti o seu trabalho com 1986. Te acompanho quando você ainda participava do Não Ouve e tal. E quando você lançou o podcast, eu falei, cara, eu nunca parei pra ouvir um audiodrama. Não é uma mídia que eu costumo consumir. Apesar de eu gostar bastante de podcast, eu não consigo
consumir audiodrama, e o seu eu digeri de uma forma muito tranquila. Era uma parada que eu ouvia indo pro trabalho e eu lembro até hoje, tipo, ficou tão marcado na minha cabeça que eu lembro exatamente dos momentos, os lugares que eu passava enquanto algumas descrições dos lugares e das situações lá aconteciam. É realmente genial. Quem quiser ouvir aí, procura 1986 em qualquer agregador de podcast aí que vai achar, e é foda. Pô, que legal, valeu. Agradeço. Não só isso, eu tenho, já que falamos dos audiodramas, aqui na Estalo a gente tem mais alguns, né? Como a gente produz, a gente fez mais alguns, então, além do 1986, tem 2 temporadas aí, 2 histórias distintas para quem quiser ouvir, mas também tem o Recolhidos, que é uma história sobre um casal preso numa casa sem poder sair. O Vozes na Minha Cabeça, que é um podcast, um audiodrama mais humorístico, voltado pra mulher, tal. É a história de uma garota comum que vive as dificuldades do dia a dia e que tem vozes na cabeça dela falando com ela enquanto ela vai fazer as coisas, tipo uma entrevista de emprego e tal. E por último, o Contos de Sexta-feira 13, que é um podcast que sai toda sexta-feira 13. Então, Genial. ele saiu ano passado, o primeiro, e esse ano, em agosto, sai o segundo episódio, o segundo conto. Sai dia 13 de agosto, que é uma sexta-feira 13. E aí, quem quiser conhecer, é só entrar em estalo.rec.br, que tem lá todos os podcasts que a gente produz, que a gente faz. Se você tiver um podcast e quiser produzir ele melhor, quiser ter uma nova edição para ele, qualquer coisa assim, pode chamar Estalo também, a gente faz esse serviço para todo mundo. Se você tiver uma empresa e quiser ter o seu próprio podcast, também fala com a gente que a gente produz também. E muito obrigado pelo convite, é muito legal, gosto muito de contar história, muito de participar de podcasts. Então, fico à disposição aí, quando quiser de novo para eu contar outras histórias, é só me chamar. Excelente, certeza que eu vou chamar, porque só de ver o que você já produziu, e certamente tem histórias até das produções dos conteúdos, de criação de roteiro e tal, que deve ter dado algum problema, alguma merda, que acaba sendo bem engraçado no final. Tenho muito, inclusive. O próprio 1986 tem uma história excelente que, assim que o meu jurídico deixar eu contar, eu conto. Excelente, fica pra próxima então, e já no forno aí, assim que liberar tudo, a gente já grava. Pode deixar. Cara, valeu, muito obrigado. A gente vai se falando pra fazer o contato aí com a Laura. Beleza. E é isso. Beleza. Valeu. É nóis.